O irmão dele lá, depois ele apresenta. Bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Aqui. Obrigado, pastor. Valdemir, não é? Bom, eu sou contente de estar aqui e fico contente também de fazer parte dessa igreja, porque às vezes eu entro na internet, aqui no site, eu vejo que nosso nome está no boletim. Isso, nós ficamos muito sensibilizados com isso, sabendo que muitos de vocês estão lendo aqui no boletim, em parcerias com missionários de outros países, e aparece aqui, aliás, missionários da Junta MM, adotados em outros países, e o nosso nome está aqui, e com certeza muitos de vocês estão orando por nós, envolvidos, e estamos tentando manter sempre contato com a igreja, não é? Recentemente mandamos um vídeo e queremos estreitar esse relacionamento cada vez mais. Esperamos daqui a 2 anos, estou numa viagem extraordinária ao Brasil, de 7 semanas, e essa é a última semana, terça-feira estou voltando, vou para a Letônia. Minha esposa ficou lá dessa vez, deixei ela no frio, com os meus filhos, e fugi do frio. Esse ano fez bastante frio lá, no inverno, chegou numa madrugada lá a 27, abaixo de zero, não é? É claro que não dá para comparar o frio daqui com o frio de lá, nem o calor de lá com o calor daqui, não é? Nós não sentimos o frio que se sente aqui, porque os ambientes são muito fechados, trancafiados, e ficamos meses, não é? Fechados sempre. Claro, quando sai na rua, sai rapidamente, anda alguns 500 metros, aí tem que entrar num lugar quente novamente. Então é outro tipo de experiência que nós passamos lá. Há 6 anos estivemos aqui, quando estávamos partindo para a Letônia, e nesse tempo de Letônia, nos primeiros anos, logicamente, quando que passa aquela lua de mel, aquela vida de turista do primeiro mês, nós derramamos algumas lágrimas, choramos um pouquinho, ficamos às vezes desejosos de voltar, e pensamos como seria melhor uma igreja no Brasil, onde todos vocês estão sorrindo, cantando bonito, animados, sempre fazendo obra. E quando sabemos que essa igreja é conhecida, por onde eu ando, essa igreja é conhecida como uma igreja que apoia muito missões, uma igreja missionária aqui, e por isso ficamos muito contentes de estar aqui. Esperamos que daqui a 2 anos, aí faremos uma viagem já programada, para ficarmos aqui em promoção e férias de 3 meses, mais ou menos. Esperamos que toda a família nossa esteja aqui, e talvez seja melhor a minha esposa pregar do que eu, não é? Aí quem sabe ela pode estar pregará aqui, e por isso ficamos muito contentes. Eu quero mostrar alguns slides aí, do que está acontecendo lá, e alguns desafios, para que vocês fiquem mais aí por dentro de tudo que está acontecendo. Eu adaptei aí: a Letônia precisa de Cristo, a paz que liberta, não é? E precisa mesmo, não só a Letônia, mas outros países em que nós também coordenamos, que é Estônia e Lituânia. São países bem pequenos de população, que tudo junto não dá a população talvez do grande Rio, e todos juntos talvez seja Espírito Santo, Rio de Janeiro, e são 3 países pequenos assim em dimensão, mas países muito sofridos. Pode passar a próxima. A Letônia está ali a nordeste da União Europeia, vocês podem ver, está em amarelo. Pode passar já para a próxima. Está aí ao norte Estônia, ao sul Lituânia, ali à direita está a Rússia, mais abaixo a Bielorrússia, mais embaixo a Polônia, Mar Báltico, tudo ali. Eu viajo constantemente ou para a Estônia ou para a Lituânia. Quando você dá uma oferta para o nosso trabalho lá, você também está ajudando a sustentar missionários da terra. Você sabe que missionários da terra trabalham melhor, eles podem desenvolver melhor o trabalho do que a gente, porque eles vivem naquela comunidade onde eles vivem, falam a língua, conhecem bem a cultura e trabalham de forma muito eficiente. Então nós procuramos servir a esses irmãos também. Na Estônia, 2 na Estônia nós sustentamos, agora 5 na Letônia e 2 na Lituânia. Especialmente a Lituânia é um país 99% católico romano. A Letônia e a Estônia são 2 países
agora recentemente, de 200 anos para cá, são 2 países mais protestantes, mas não significa que o povo vai à igreja. O pastor fez uma pesquisa aqui, mas nós temos uma pesquisa lá, que na Letônia, cerca de 3% da população vai à igreja, semanalmente, 3% vai à igreja, e não significa que vá à igreja seja um cristão também, mas uma média, todas as igrejas cristãs, sejam católicas, eles contam todos, católicos, ortodoxos, todo mundo junto, ali tem mais ou menos 3% durante a semana vão à igreja na Letônia, isso se repete na Estônia e também na Lituânia. Pode passar para a próxima. Eu escrevi alguma coisa em Leto aí, não é? O que está escrito ali em Leto? Quem pode sugerir ali, Latviai, o que é isso? Letônia, Vajag, precisa do quê? De Cristo. Qual é o nosso tema desse ano de missões mundiais? Miers. O que significa Miers? A paz. Kas é o que? Iat brivo, liberta. Não é? Latvia e vai a Cristo, Miers kas at brivo. A Letônia precisa de Cristo, a paz que liberta. E aí embaixo, quem pode sugerir o que está escrito ali? Jesus Christus irpestitais. Leto é fácil porque é o que está escrito, você lê, não é como o inglês ou mesmo o português, que o paranaense fala leite, e nós falamos leite, só que escreve leite, né? Leite. O que está escrito ali? Jesus Christus irpestitais. Jesus Cristo é o Senhor ou Salvador? O que é isso aí? Quem acha que é Salvador? Levanta a mão. Quem acha que é Senhor? Levanta a mão. Quem não sabe nada? Não está entendendo nada? Não. Jesus Cristo é o Salvador. Eu escrevi ali. Agora aqui tem um versículo, João 14,6. O que está escrito lá em português? O que está escrito em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão Jesmo Celj é caminho, Patiesiba é a verdade e Ziviba é a vida. Ne vienes, ninguém, Netek, não vem junto ao Pai, Pieteva, junto ao Pai, senão através de mim, diz aí Jesus. Então, esse é o desafio. Eu prego todos os domingos na Letônia, e eu gasto 10 vezes mais energia do que pregar em português. Eu prego uma vez só aos domingos, nós temos culto uma vez aos domingos, e outras reuniões durante a semana, logicamente, mas eu gasto 10 vezes mais energia do que pregando em português, não é? Passa ali a próxima. Vamos falar um pouquinho de espiritualidade na Letônia, e eu achei interessante esse gráfico que tem no boletim de hoje, né? E ali está bem resumido, eu não coloquei números, mas aqui estão os números, pesquisados logicamente na internet. No passado, na Letônia, o povo era animista. O que significa isso? Eles adoravam a criatura, as coisas, a criação. Então eles adoravam uma árvore, um animal, a lua, o sol, povos assim, isso há 400 anos atrás. O Império Romano não chegou lá com o cristianismo, que talvez chegou aqui, mas o povo adorava. A maioria das pessoas na Letônia tem nome de coisas da natureza. O meu nome, meu sobrenome, é uma árvore, bem comum lá. Então, como aqui também tem pinheiro, carvalho, esses nomes, também na Letônia nós temos isso. Tem nome de animais, como leão, falcão, coelho, como aqui também tem, mas lá quase todo mundo tem sobrenome de criação. Isso é um reflexo das pessoas que então honravam a criação, senão a natureza. Pode continuar lá. Depois vieram os luteranos, mas os luteranos chegaram na Letônia construindo templos. Da mesma forma que os católicos chegaram no Brasil, foi uma missão de ocupação.
Os católicos chegaram no Brasil, o que fizeram? Chamavam os índios, não é isso? Chamavam os negros, escravos africanos, e ali jogavam uma água ali em cima deles e diziam: agora vocês são cristãos, são batizados. Os luteranos chegaram na Letônia mais ou menos com a mesma forma. O povo adorava a criação, os animais, a natureza. Foram chamados, foram batizados. Essa é uma missão que se fez e até se faz atualmente, mas não é uma missão que nós brasileiros fazemos. A gente vai por amor. Você não dá, se você não paga o dízimo, você não paga a oferta missionária, você dá por amor. Você dá R$10, R$15. Eu estava numa igreja no Rio de Janeiro 2 semanas atrás, há 3 semanas atrás, chegou um menino, quando eu estava cumprimentando a porta, e o menino falou: eu sou seu sustentador. 12 anos, o nome dele é Manassés. Tenho 12 anos, eu sou seu sustentador, ele disse. Eu falei: que legal, que bom. Qual o seu nome? Manassés. Aí a tia dele, o tio dele chegou junto, ele ora todo dia por você à noite. Eu falei: que maravilha. Ele falou: eu adoto pelo PAN você, R$15 por mês, o menino falou, e quis tirar foto comigo, e dessa forma. Meus irmãos, como é importante, não é? A missão de amor, não a missão por imposição. Nós não impomos a ninguém, nós anunciamos o Evangelho, e o Evangelho vai dar fruto, porque o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas. Temos luteranos, temos católicos também. Pode passar para o próximo. Ortodoxos russos. Quando vai alguém me visitar na Letônia, eu sempre falo: vamos à Catedral Ortodoxa Russa, que fica não muito longe da minha casa, a principal igreja ortodoxa russa. Não tem bancos na igreja ortodoxa russa, tem vários quadros, imagens ali, as pessoas estão acendendo umas velinhas, e às vezes passa lá um sacerdote jogando incenso em cima da gente, e eu não entendo nada que está acontecendo lá. Tem um sacerdote, um patriarca lá, o caixão dele ali num canto, e no outro canto outro caixão com outro patriarca. As pessoas estão adorando coisas, pessoas do passado, e com certeza não conhecem em intimidade a Deus, a Jesus Cristo, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E outros são cristãos nominais. Como eu disse, 3% eles vão à igreja. Mas se a gente pergunta: qual é a religião sua? A pessoa fala assim: sou luterano. Semana passada nós recebemos no Brasil a visita do ministro das relações externas da Letônia. Ele veio para algumas coisas. E eu estava em Curitiba semana passada, domingo passado, e ele também estava em Curitiba. E o grupo chegou para mim, um grupo que ia recebê-lo, sabia que eu estava lá, me chamou para traduzir, o ministro. Eu fui conversar com o ministro da Letônia, e eu comecei a falar: não, sou pastor batista daquela igreja lá em Riga. Ele falou: eu sou luterano. Todo mundo fala: eu sou luterano. Talvez como aqui, muitos falam o quê? Aqui, quando você pergunta: sou católico. Pelo menos no meu tempo é assim, não é? Quando eu era mais jovem, todo mundo: eu sou católico. Então existe esse nominalismo cristão. Pode passar para o último. E cristãos, pós-cristãos. Pós-cristão é aquele que às esse a gente dá até uma razão para ele, e a gente pensa, leva a gente a pensar. Alguns falam assim: como Deus permitiu? Esse é o argumento deles. Primeira Guerra Mundial, sei quantas pessoas morreram. Primeira Guerra Mundial, toda a Europa viveu, e principalmente aquele lado que vivemos, estava sempre no meio da guerra. Ali é o limite entre o Ocidente e o Oriente, Rússia e a Europa, nazismo e comunismo. Ali está uma faixa de território fina, se nós vemos no mapa. E alguns perguntam assim: se existe Deus, como Deus permitiu Primeira Guerra Mundial, não sei quantos parentes morreram? Se Deus estava na Europa, como permitiu o nazismo matar o povo de Deus, o povo de Israel, que Deus também tem uma bênção especial? Se Deus existe, como que permitiu 50 anos de comunismo, não sei quantas pessoas morreram?
mandados para a Sibéria, igrejas fecharam as suas portas. Que Deus é esse? E aí? Só o amor, através do amor nós podemos expressar Deus, através da palavra e do amor. Essas são questões dos pós-cristãos, difíceis de responder. Não basta falar Jesus Cristo é o Senhor e amém, liga lá na rádio tal e ouve uma música gospel. São pessoas, tem alguns que elaboraram isso profundamente e ensinam os seus filhos isso. Durante o comunismo, 50 anos foi ensinado isso. Não podia ir à igreja no tempo do comunismo se não tivesse 18 anos. Não tinha trabalho infantil, só 18 anos para cima. Se você tem mais que 40 anos, você lembra mais ou menos do que é comunismo, né? Se você é muito jovem, nem lembra mais disso. Mas se você tem 40 aí para cima, você lembra das histórias que a gente ouvia aqui no Brasil do tempo no comunismo. Crianças não podiam ir à igreja e eram martelados: Deus não existe, não tem esperança com relação a isso, a esperança está em você, está no seu trabalho. Então essa é a doutrina marxista. São desafios para nós. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Às vezes até o missionário que está no campo, ele se sente, qualquer missionário, quer seja lá, quer seja no mundo muçulmano, ou quer seja esteja no Brasil também, nos desafios brasileiros, às vezes a gente se sente seco, necessitado de uma palavra, querendo ouvir uma palavra. Não é fácil. Por isso que vocês estão aqui desse lado, orando, intercedendo, não é? Às vezes conversando com a gente, mandando um e-mail e nos fortalecendo também. Precisamos muito do apoio da igreja. Agora um desafio aí, vou colocar para frente. Esse é um dos desafios nossos. Eu e minha esposa, nós ministramos também no Instituto Pastoral dos Bálticos. A União das Igrejas Batistas da Letônia, vendo que o número de pastores estava sendo reduzido, 88 igrejas batistas nós temos na Letônia, e tinham 66 pastores. Se nada fosse feito, até 2015, não teríamos cerca de 50 pastores para 88 igrejas. Pastores envelhecendo, se aposentando, e jovens não vindo para o ministério, não sendo tocados para estar vindo ministrar. Então foi criado pelo Instituto, pela União das Igrejas Batistas da Letônia, um Instituto Pastoral dos Bálticos. É um local onde de formação de jovens, homens, líderes, para que possam já ministrar depois de 3 anos de estudo intenso, 1 ano intenso, depois 2 anos, uma vez por semana, integral, e 3 semanas ministrando. Nós estamos tentando levantar recursos para sustentar essa gente que está saindo desse instituto, para que eles possam já começar a plantar igrejas lá. Temos 16 pontos de pregação na Letônia, locais que jovens estão plantando igrejas, mas precisam do sustento dos brasileiros. Ali é uma aula no Instituto Pastoral dos Bálticos. Eu convidei em fevereiro o pastor Joed Venturini, vocês conhecem Joed Venturini, está hoje em Portugal, numa igreja batista em Portugal, trabalhou durante 12 anos na Guiné-Bissau e foi falar sobre missiologia para os alunos, porque nós precisamos passar essa visão missionária, evangélica, evangelística para os alunos. E ele falou, o povo ficou literalmente babando do que ele falava, das histórias, das experiências missionárias, e o que nós podemos, o que eles podem fazer. O povo já falou assim, os alunos já falaram assim: queremos no próximo ano de novo. Então são essas conexões aí. Então temos servido ali na formação de líderes, novos líderes. E quando você está nos sustentando, não sustenta só a nós, está sustentando também a igreja aqui de São Basílio, está sustentando também esses jovens que estão ali. Pode passar para a próxima. Eu, minha esposa ali do lado direito, o pastor Joed no meio. Então durante as aulas ministradas em fevereiro, nós estamos ali com um grupo de alunos jovens. Pode passar a próxima. E eu orando por um aluno no primeiro dia de aula, ali, pode passar para a próxima. Esse é um desafio que Deus nos deu. Essa é uma igreja que em 1927, um pastor bem forte, carismático, missionário, falou: vou plantar uma igreja em Riga. Construiu esse templo, o maior templo batista da Letônia. Essa igreja cresceu, cresceu, cresceu,
cerca de 3 mil pessoas em 4 cultos dominicais, nos anos 30, 40. E quando chegou o comunismo, regime comunista soviético, em 45 mais ou menos, depois da guerra ali, os soviéticos tomaram conta, e a primeira igreja que eles procuraram foi essa igreja aí. Pegaram essa igreja e liquidaram a igreja. Pastores saíram, fugiram, e essa igreja virou um ginásio de esportes. Ginásio de esportes da Universidade da Letônia. As galerias viraram arquibancadas, e aqui a nave virou uma quadra esportiva. Durante 50 anos esse templo foi um ginásio de esportes. Não tenho nada contra ginásio de esportes. Aliás, eu conheço várias igrejas que durante a semana são uma quadra, se transformam numa quadra de esportes. Mas ali a igreja foi dissolvida. Pode passar para frente? Esse era o aspecto da igreja nos anos 30, 40. Igreja cheia de gente, povo cantando alegre, evangelizando, não só o povo dali, mas também dos países ao redor. Pode passar para a próxima, mais uma foto da igreja também, o povo ali na plataforma, e pode passar para frente agora a nossa igreja. A igreja foi reformada, em 1991 a igreja foi devolvida para a União das Igrejas Batistas da Letônia, mas num estado lastimável. Houve um esforço muito grande por parte de alguns líderes, alguns missionários, recursos dos Estados Unidos, do Canadá, e o templo foi reformado. Só que esse ano, a igreja já estava sem pastor. O ano passado, 2010, a igreja estava sem pastor já há 4 anos, e estavam pensando em encerrar as atividades da igreja. Ficaria o templo lá, e iriam encerrar as atividades da igreja, porque 15 pessoas, 20 pessoas estavam frequentando a igreja. Templo enorme, com 15, 20 pessoas frequentando. Nós tínhamos um pequeno grupo na nossa casa que frequentava 15, 16, 17 pessoas, na minha casa, na nossa casa, às quartas-feiras. E 2 jovens dessa igreja vinham no pequeno grupo. E Deus me colocou no coração de conversar com a igreja e falar assim: olha, eu sou missionário, eu tenho sustento do Brasil, eu quero ajudar vocês. E Deus me colocou no coração, eu fui lá. Isso no pastor não se faz, né? Eu estou aqui para ajudar, normalmente nós somos convidados. Mas missionário tem que ser meio interventor de vez em quando, né? Pode ficar esperando, tem que ir, não é? Então eu falei com minha esposa: e aí, vamos aceitar esse desafio? Vamos lá. Conversei, e então desde 2010, novembro de 2010, nós estamos pastoreando essa igreja. Graças a Deus, eu falei com minha esposa domingo passado, agora hoje, ela costuma falar assim: ó, hoje teve 53, hoje choveu muito, estava quente, o tempo estava bom, 10 graus, 10 graus, 10 graus. 10 graus estava, mas estava chovendo muito, só tinham 47 pessoas, 45 pessoas. Então, mas o desafio é esse: nós precisamos renovar essa igreja, soerguer essa igreja, para que essa igreja seja uma igreja missionária, como vocês são, modelo de igreja missionária, que envia, que sustenta, que forma líderes. O povo está acostumado a receber só. Então nós estamos agora trabalhando no soerguimento dessa igreja. Pode passar para o próximo. Ali está. Bom, nós temos que trabalhar. Ali naquela foto acima, aquilo não é as dunas de Cabo Frio. Ali é neve fria. Neve fria. Isso foi no inverno, nevou muito, não dava mais para entrar na igreja. Então eu cheguei para alguns líderes e falamos assim: agora vamos limpar a neve, tem que limpar a neve, senão tem que pagar, é caro, tem que pagar, alguém liga lá. Então cada um pegou uma pá, isso acontece regularmente, e estacionamos ali os carros, e alguns irmãos, 3 ou 4 irmãos ali trabalhando, fizemos um monte de neve para não atrapalhar, não é? E ali passamos limpando a igreja. Ali a foto embaixo, eu, minha esposa, Elaine, e o pastor anterior da igreja. Esse pastor é interessante, ele tem 16 filhos, com a mesma esposa, com essa esposa aí. Essa coisa de que muitos filhos acaba com a mulher é meio mito esse negócio, porque a mulher tem 70 anos, ela agora mora no Canadá, e vai todos os anos para a Letônia, pega o avião, viaja, corre para cima, visita os netos, tem netos no Canadá, nos Estados Unidos, até na China tem.
Tem um filho dele que mora na China. Quando você tem 16 filhos, você tem filhos no mundo inteiro. E esse irmão aí foi um irmão, esse pastor foi um herói no tempo comunista. Ele resistiu ao comunismo e os comunistas expulsaram da União Soviética, e ele expulsou para a região livre, para a Alemanha Ocidental. Depois ele foi ao Canadá, e quando acabou o comunismo ele retornou para restaurar esse templo que os irmãos viram. Então é um homem de Deus, e então uma vez por ano ele vai nos visitar lá e prega na nossa igreja, como pastor emérito de honra ali, né? Mas gente da resistência, que viveu todo o período do comunismo resistindo. Pode passar para a próxima. Aí uma das estratégias que nós fizemos na nossa igreja, pequeno grupo. Até 2 semanas atrás nós tínhamos um pequeno grupo. Estavam frequentando regularmente de 12 a 17 pessoas. E semana passada nós dividimos 2 grupos. Um no centro, aí na nossa casa, nosso apartamento, na sala, e um outro grupo então foi para um outro bairro. Através disso nós queremos quebrar um medo que o povo tem lá de abrir suas casas. Você sabe que nem todo mundo é igual carioca. Estava conversando com um pastor, né? Às vezes, como pastor, eu falo assim: irmã, preciso visitar a irmã. Mas senhora, a irmã fala assim: não, pastor, agora não, só no verão. Você fica, aqui no Brasil é diferente, né? Irmã, ou irmão, família, eu quero visitar. Pastor, vai agora logo depois do culto, né? Vamos agora lá já, passar a visitar agora já, né? Ali então o povo é mais fechado. Então, através dos pequenos grupos, a gente quer trabalhar isso aí, quebrar um pouquinho desse medo das pessoas, abrir as suas casas, abrir o seu coração, porque quando abre casa, abre também o coração, não é isso? Se você abre casa, você abre também o coração. Pode passar para a próxima. Aí está a nossa foto, não é? Já tem alguns meses que nós tiramos essa foto. Meu filho já está mais alto um pouquinho e mais magro. Minha filha já parou de crescer. Ali está a minha esposa, a Elaine. Recebemos flores quando completamos 20 anos de casamento, lá o ano passado. Homem recebe flores lá também. A primeira vez que eu recebi flores, eu fiquei meio sem graça. Eu fui pregar, como se fosse pregando hoje numa igreja, e depois do culto alguém trouxe uma flor para mim. Eu fiquei meio sem graça. Agora já me acostumei, não tem problema. Homens também recebem flores lá, e dão flores também. Aliás, o meu filho já está totalmente integrado. Só para contar uma coisa: no ano passado, Dia Internacional da Mulher, meu filho chegou depois do culto, na véspera do Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março, não é isso? 9 de março? 8, Meu filho chegou dia 7 de março e falou: pai, nós temos que sair agora, eu preciso comprar flores. Eu tenho que levar para minha pedagoga, para minha professora principal, para a Raíza e para mamãe. Eu tenho que comprar flores. Para elas tem que ser bonito, no vasinho e tal. E aí ele falou: pai, eu preciso comprar mais 18 flores, tipo, flores simples, tulipas, digamos. Preciso comprar 18, porque eu quero dar uma para cada amiga da escola. Chegou no outro dia, deu uma para a professora, e depois foi lá, deu para cada uma das meninas da classe. As meninas ficaram apaixonadas pelo Guilherme. Aí um dia desse eu estava numa festinha de aniversário de uma amiguinha dele, a mãe dele veio correndo para mim: puxa, o Guilherme, como ele é gente, como ele é simpático. Não é? No ano passado, ele foi o único da classe que deu uma flor para cada colega. Não é? Para cada colega. Eu falei: esse menino vai longe. Eu não tinha esse dom. Mas é assim, coisas que a gente vai adquirindo, e isso é missões, né? A gente vai entrando, comendo o que se come. Eu não como arroz e feijão todos os dias, como mais batata. O arroz e feijão é batata lá, purê, qualquer coisa de batata, não é? Então nós vamos nos adaptando. Eu fiquei mais magro um pouquinho, mas não estou passando fome não é? Fiquei mais magro um pouquinho, mas eu acho que eu estou tomando menos refrigerantes. Não é bom tomar, eu estou sentindo que os brasileiros tomam muito refrigerante, comem muita carne vermelha. Tem que tomar cuidado com isso, não é? Cuidado com isso. Então orem pela gente, e estou
estamos sempre contando com os irmãos, queremos mandar talvez algum vídeo de vez em quando, uma carta. Eu quero agora compartilhar com vocês um trecho da palavra da Bíblia, da palavra de Deus, lá que se encontra lá em Lucas, capítulo 18, é um texto bastante conhecido, só que eu queria aplicar hoje, tanto para mim mesmo, para a minha igreja, como para essa igreja. Lucas 18, do versículo 35, depois eu vou adiante, 19 até o 10, tem dois acontecimentos aí, e eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos, sobre essa nossa missão, a nossa missão da igreja, a missão de cada um de nós aqui. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar do jeito que estão, esse texto, diz assim, Lucas 18, a partir do 35, depois eu vou até o 19 e 10, ao aproximar-se de Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Pois continuando a história que nós conhecemos, Zaqueu, Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade, havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar hoje em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhes disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Vamos ler todos juntos esse texto que é o ápice, é o centro do Evangelho de Lucas. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se estava perdido. Na minha opinião, ficaria melhor se esses dois acontecimentos estivessem só num capítulo da Bíblia. Eu não sei porque aquela pessoa que fez, aquelas pessoas que fizeram versículos e capítulos, dividiram. Esses dois acontecimentos, você sabe que versículo e capítulo da Bíblia não é inspiração de Deus. Isso foi homens que fizeram, né? Homens que escreveram o capítulo, era um texto só, como um livro. Alguns colocaram lá capítulos e versículos. Mas é interessante aqui, eu preferiria que esses dois acontecimentos estivessem em um capítulo só. Porque os dois acontecimentos acontecem numa mesma cidade. Qual cidade? Em Jericó. Num mesmo dia. Um acontecimento acontece na periferia de Jericó. Jesus encontra o cego lá. O outro acontece no centro de Jericó. Jesus encontra um rico no centro de Jericó. É uma coisa interessante, então. Mas aqui nos mostra uma missão. Jesus tem uma missão para nós. E esse modelo de Jesus aqui em Jericó é um modelo para nós, igreja também. É um modelo para a sua igreja, é um modelo para a minha igreja, é um modelo de missões. Jesus é a razão de nossa vida e Ele deposita sobre a igreja, sobre mim e sobre você, a missão de anunciá-lo. E aqui a gente pode aprender alguma coisa sobre a missão de Jesus. Primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é que a missão de Jesus é dinâmica. Jesus não fala, vem até a mim. Olha, hoje eu vou chegar a Jericó e vou no centro cultural, vou no ginásio de esportes, vou no cinema de Jericó e vem todo mundo para mim para ser curado, a mim que vou ser curado. Jesus anda pela cidade. Obviamente, quando falamos de missão dinâmica, falamos que ela não pode ser estática, mas deve cumprir o ID. Algo dinâmico é algo que deve ser ativo, é em movimento,
recebendo forças e dispensando essa força, algo diligente e empreendedor. O que vemos quando lemos esse texto, que Jesus caminhava, ao aproximar-se de Jericó, Jesus entrou em Jericó, Jesus vai andando, ele nunca para, ele não está parado. Talvez Jesus parava para duas coisas, para orar e para o que mais? Para dormir, para descansar. Afinal, Jesus era homem também, Deus homem, ele tinha que descansar, ele parava talvez para ensinar também, mas ele estava o tempo todo andando, circulando. Esses dois momentos aí na periferia, região talvez pobre da cidade, um pobre cego mendigando à beira do caminho. O cego, quando sabe que Jesus ia passar por ali, começa a clamar. Depois o texto diz, começa a gritar, pedindo pela cura e pela salvação. No centro da cidade, talvez numa região mais nobre da cidade, Jesus encontra Zaqueu, um homem rico, parece que corrupto, com emprego de alto nível, não é? Concursado, emprego de alto nível, salário por dentro e salário por fora, salário oficial e salário não oficial, salários e gorjetas. Vivia bem Zaqueu vivia muito bem, mas ele queria conversar com Jesus, porque dentro do seu coração ele tinha algumas necessidades. Na travessia, na passagem pela cidade, Jesus vai então transformando a cidade, mudando a cara da cidade. Na Europa nós temos muitos templos, plantados às vezes no meio do nada. Tinha-se dinheiro, se construía templos. Nós vamos a Portugal, a mesma coisa, ouro dentro das igrejas, e ninguém morando por perto. Há 100 anos atrás, era a norma ir à igreja. Hoje a norma não é ir à igreja, pelo menos na Europa. Há 100 anos atrás, a norma era crerem em Deus. As primeiras vezes que eu ouvi alguém, quando eu estava no colégio, e alguém falou, aquele professor ali é ateu. Todo mundo morria de medo do professor, porque o professor era ateu. Meu Deus, o professor é ateu. Cuidado com ele. A norma, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era crer em Jesus, em Deus. Hoje a norma qual é? Pelo menos na Europa, é não crer em nada. Essa é a norma. O estranho é crer. Se a igreja ficar esperando, ela não vai alcançar nada. A igreja tem que ser dinâmica. A nossa missão começa quando nós saímos daqui. O nosso ministério não está dentro de 4 paredes. Nosso ministério está sempre para fora das 4 paredes. Nós estamos ministrando quando estamos fora das 4 paredes. A nossa missão tem que ser dinâmica também, como a de Jesus, que não ficou só ali parado no local, mas Jesus andava por todos os locais. Jesus sabia onde havia necessidade e alcançava aquela necessidade. Onde estão as pessoas hoje? As pessoas estão onde hoje? Eu vinha vindo aqui, tinha uma turma muito grande assistindo um jogo, Vasco e Flamengo. Naquelas alturas parecia que os vascaínos estavam mais contentes, né? Ali, estava cheio de gente ali. Parece que os flamenguistas já estavam ficando meio preocupados ali, né? Depois, quando chegamos, fomos tomar um café ali na padaria, aí descobrimos que os flamenguistas abaixaram a cabeça, né? Ficaram tristes. Ou não? Quem está sorrindo é vascaíno aqui. Eu estou vendo uns com sorrisos abertos aí, tudo vascaíno. Quem está sério agora é flamenguista, né? Onde estão as pessoas hoje? Talvez as pessoas hoje estejam em lugares que a gente nem imagina. Por exemplo, na frente de um computador. Não? A igreja tem que falar pela internet. Como está falando agora, talvez, não é? Está falando agora pela internet. A igreja precisa falar pela internet. As pessoas não estão só aqui. Precisamos ir onde as pessoas não estão. Precisamos pedir a visão. Nós, a igreja precisa pedir a visão, gente. Uma visão renovada. Onde precisamos ir? Geograficamente, Letônia, para a China, ou aqui para Campo Grande mesmo. Mas onde precisamos ir hoje? Onde as pessoas estão? A nossa missão não é, a igreja não está no templo, só no prédio,
Nós somos muito mais do que isso. A segunda missão que nós vemos aqui, a segunda característica da missão é que a missão tem que ser inclusiva, incluir, não excluir. Jesus nunca excluiu, ele sempre incluiu. Se ele excluiu alguém, foram os religiosos. Tinha gente que não gostava de Jesus, os religiosos não gostavam de Jesus. Eles olhavam e falavam assim, esse jovem. Os religiosos olhavam para Jesus e falavam, esse jovem, porque Jesus era jovem, ele morreu com 33 anos. Os religiosos olhavam para Jesus, esse jovem é um escândalo, não serve para a nossa sinagoga. Mais ou menos assim, não é? A missão de Jesus era inclusiva. A passagem de Jesus por Jericó mostra a extensão e profundidade do seu ministério. O cego era um homem totalmente excluído da sociedade, não é isso? Não tinha aposentadoria, não tinha casa de cegos, abrigo e cuidado, e recebia salário e aposentadoria. O cego era um homem totalmente rejeitado na sociedade, não possuía proteção de ninguém, além da sua própria família, talvez nem mesmo da família. Ele estava jogado sem esperança à beira da estrada. Ele clama com fé, não obstante as críticas que nós lemos. Jesus o cura, o tira da miséria, o inclui. E ele passa a seguir Jesus com alegria. Zaqueu era também aquele cidadão rejeitado, não desejado e corrupto. Não era uma pessoa popular, Zaqueu, conforme nós lemos no versículo 7 aí, do capítulo 19. Zaqueu também, de alguma forma, era uma pessoa rejeitada, mas Jesus fala, vem aqui, Zaqueu, olha para mim, eu quero mudar você, eu quero transformar você. A missão de Jesus é inclusiva, ela inclui, ela não exclui. Nós temos que tomar cuidado se nós não estamos excluindo alguém. Excluindo alguém, talvez do nosso coração. Às vezes nós excluímos o nosso coração. Ocorre uma ruptura, ocorre um atrito dentro da família, dentro da igreja, e excluímos alguém. Se você exclui um, eu creio que essa é uma lei espiritual, se você exclui um, você está excluindo quase tudo do seu coração. Se você tem um rancor contra uma pessoa, se você não pode ver uma pessoa, se você não suporta uma pessoa, tem que tomar cuidado que talvez a porta se feche completamente, por causa de uma pessoa, a porta do seu coração se fecha completamente, e você, na verdade, não vai suportar ninguém. Isso é um perigo. Nós precisamos estar com as nossas portas do coração abertas, porta da igreja aberta, sabendo que quem transforma não é a nossa insistência, a nossa palavra, a nossa admoestação às pessoas. Quem transforma é Deus que transforma as pessoas. Vinde a mim, essa é a palavra de Jesus. Jesus tem uma missão inclusiva, ele inclui as pessoas. Pode entrar aqui e sentar aqui, pode sentar na minha sala, pode, estou batendo, se você abrir, eu venho, transforma a sua vida. E por último, a missão de Jesus também era transformadora. Jesus transformou tanto o judeu, o cego, como Jesus também transformou a vida de Zaqueu. É uma missão transformadora, essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão, de transformar o mundo ao nosso redor. Eu não sei fazer isso, mas eu posso falar assim, Deus me usa para que eu seja um elemento. Jesus nos compara ao quê? Diz que nós somos o quê? Em Mateus, capítulo 5, sal e luz, elementos indispensáveis, elementos inconfundíveis, elementos necessários, que na medida certa, transformam, dão sabor ou preservam as coisas. A nossa missão, então, tem que ser transformadora. E é interessante aqui que nós vemos sobre Jericó. O que era a cidade de Jericó? No Antigo Testamento nós lemos, em Josué 6:26, eu vou ler lá, Josué 6:26 diz assim, maldito, Deus fala isso, maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó.
Ao preço do seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, ao preço do seu filho mais novo porá as portas. Jericó, de alguma forma, é uma cidade amaldiçoada. Jesus passa de ponta a ponta, do subúrbio ao centro, transformando, incluindo, abençoando. Jesus quebra essa maldição que havia sobre essa cidade, de séculos, e Jesus abençoa essa cidade, Jesus salva a gente dessa cidade, Jesus salva do pobre ao rico. A nossa missão tem que ser global, do pobre ao rico. A Europa é a região mais dura e mais cara para se evangelizar. Muitos falam, então não. Você sabe que muçulmano parece às vezes gente rude, mas eu tenho conversado com nossos missionários também, que trabalham no campo muçulmano, muitos deles. Muçulmano é gente simpática, se você não falar de Jesus. Então você chega lá e fala assim, ô vizinho, como é que vai, tudo bem? Tudo bem. Ele já chama para vamos tomar um chá? E vamos conversar sobre alguma coisa. Vai na Europa perguntar, vamos tomar um chá, bate no vizinho lá. Ó, meu amigo, vamos tomar um chá? O cara, quem é você? Sou seu vizinho, já mora 10 anos na porta ao lado. O quê? Nunca te vi. Nem sei quem é você. Não, deixa para depois. Quero te visitar. Ah, pastor, deixa para o mês que vem. Agora não, deixa. Povo duro. Não é fácil fazer missões no contexto, quer seja da Itália, ou Espanha, ou Portugal, ou leste europeu, onde quer que seja. Não é fácil fazer ali. Mas Jesus quer salvar o mundo todo. E você pode estar envolvido nisso. Você já está envolvido nisso. Você pode a cada vez mais orar por missões e orar por aqueles que estão distantes. É importante isso. Eu agradeço a Deus por essa igreja. Eu agradeço a Deus pela existência dessa igreja, pela alegria dessa igreja de nos servir, de nos apoiar desde o primeiro dia em que nós já estávamos aqui no Brasil se preparando para a Letônia. E eu agradeço a Deus por essa igreja e ao pastor que vocês têm, sua família e cada um membro aqui nessa igreja. Nós agradecemos, não só eu, mas muitos outros missionários agradecem. Eu peço para a minha igreja na Letônia, eu queria ser congregação de vocês. Considerem sendo congregação, tá bom? Tá bom, congregação. Congregação, né? Congregação na Letônia. E quem sabe alguém de vocês, vai lá, apareçam lá. Se quiserem pegar frio, janeiro, fevereiro. Tem um trabalhinho para fazer lá, limpar a porta da igreja. Ou apareça no verão, onde até às 10, 11 horas da noite está claro. Onde é 3h30, 4 horas da manhã já começa a clarear de novo. É dia o tempo todo. No verão, é noite o tempo todo. Noite o tempo todo. No inverno é noite o tempo todo. Jesus, a presença de Jesus na minha vida, na sua vida, nos transforma. Nós temos que estar abertos para isso. A igreja é o corpo de Cristo. Hoje cabe a nós passar pela cidade anunciando. Como Jesus passava anunciando, nós precisamos passar anunciando. Eu lembro um hino antigo, quando eu penso nisso, eu lembro, me vem agora a um hino antigo, não sei se vocês se lembram, os mais antigos lembram, que diz assim, hoje alguém esperando. O quê? Todos sabem, né? Para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ei-lo de mãos estendidas. Jesus em Jericó aqui. Isso aqui foi inspirado em Jericó. Ei-lo de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Oh, que ventura inaudita! Cristo vai hoje passar. E como que é o coro? Podemos cantar um pouquinho? Cristo, quem sabe o tom? Cristo vai hoje. Quem puxa? Puxa aí, vamos cantar esse coro aí, esse coro aí. Eu não sei que tom que está.
Só que hoje Deus designou a igreja a ser o corpo de Cristo. Hoje quem passa somos nós. Não vamos ficar passando, esperando lá de Curitiba vir um Henrique Cristo para cá. Conhece aquele cara, né? Para ele não vai passar, ele não vai resolver nada. Hoje eu e você somos igrejas. Hoje nós que passamos. Não ficamos, nós passamos. Essa é uma coisa que às vezes me perturba. Eu falo, gente, por onde eu passo, ou por onde nós cristãos, nós crentes em Cristo Jesus passamos, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos designados a ficar passando. Você vai todo dia para o centro do Rio de Janeiro? Alguns daqui vão todo dia para o centro do Rio de Janeiro. Pega o trem, está passando, vai para lá e vai para cá. Nós vamos para lá e vamos para cá. Nós somos o corpo de Cristo. Não é? Hoje quem está passando somos nós. Deus designa, vai passando, ide. O ide vai passando. Meus irmãos, esse é o desafio para mim, esse é o desafio para você, esse é o desafio para a minha igreja, esse é o desafio para essa igreja, esse é o desafio desses 100 dias, seja luz, de tentar passar todos os dias esses 100 dias, não ficar esperando alguma coisa. E hoje nós ouvimos a mensagem do cristão, tanta vem, né? Vem na igreja para ser abençoado, vem aqui para receber a cura, dá também também um dinheiro, dá tudo que você tem, vem. Essa não é mensagem evangélica. A evangélica é, vem a Jesus, mas vem, recebe, agora vai até seu último dia. Meus irmãos, muito obrigado pelo sustento. Eu não vou pedir aqui, sustente-me. Eu não vou falar para vocês, assine um plano, porque você já sustenta tantos missionários. Eu quero falar só muito obrigado pelo que vocês fizeram e continuam fazendo por muitos missionários que estão no mundo todo. Alguns lançando sementes, alguns já ceifando, colhendo, alguns semeando com lágrimas, alguns já colhendo com alegria. Mas essa é a nossa missão. Deus abençoe a cada um. Espero daqui 2 anos estar com a minha esposa e com os meus filhos aqui. Assim espero. Terça-feira vou voltar para Letônia. Orem por mim. Pego aqui 9h30 da manhã e chego lá 11 horas da noite do outro dia. Minha esposa está ansiosa esperando por mim. Mas Deus abençoe a todos. Vou mandar cartas. Vou mandar cartas. Deus abençoe a cada um de nós e abençoe também o líder dessa igreja, pastor